Assim que ele chegou no quarto do casal, ele encontrou deitada na cama a esposa com um machado na cabeça. Novo emprego, nova cidade, ele estava ganhando muito bem. E aí eles começaram então a morar ali num bairro de alto padrão em Nova York. Então, dia 19 de fevereiro de 1982 era um dia comum ali para aquela família. Jim saiu para trabalhar como normalmente ele faz às 6h30 da manhã. A esposa ficou lá dormindo, né? E a filhinha, claro, também. Ele chegou em casa às 4h50 da tarde, que é o horário que ele costumava chegar. Só que ele achou algo assim muito estranho logo quando ele entrou pela porta. Ele disse que a porta da garagem estava aberta, tinha uma marreta bem perto ali da porta. Quando ele olhou para a sala, tinha algumas coisas caídas ali. Ele imediatamente foi para o quarto do lado, a filha estava lá, ela estava bem. Ele pegou Sarah, saiu correndo e foi para casa então da vizinha ligar para a polícia pedindo ajuda. A vizinha disse que ele estava desesperado, sabe? Ele estava com a filha no colo, ele estava, claro, muito alterado e logo ali a polícia chegou. Só que a polícia disse que o que encontrou ali na casa era uma cena meio que montada. Então, por exemplo, sim, parece que a porta da garagem tinha sido quebrada para entrarem lá. Tanto a marreta que foi encontrada ali perto da porta principal, quanto o machado que foi encontrado na vítima, os dois pertenciam à família, então ninguém trouxe de fora. Não tinha, assim, impressão digital de uma pessoa diferente das pessoas que moravam lá na casa. Tinham itens valiosos espalhados pelo chão, com um saco de lixo perto e com uma bandeja de um conjunto de chá também caído ali no chão. Só que nada, gente, nada foi levado, nada. E perto ali, né, exatamente dessa bandeja de chá, onde tinha lá o saco de lixo, foi visto uma pegada. Essa pegada era uma pegada de um sapato mocassim. Quem utilizava esse tipo de sapato era Jim. E os policiais falaram que naquela região, sim, existia roubo. Não existia esse tipo brutal de crime que aconteceu então com a Cat. Parece realmente que a pessoa entrou na casa para fazer isso com ela, não para roubar, tanto que não levaram nada. Cat tinha 29 anos de idade, ela foi encontrada na cama, ela recebeu um golpe. Pelo jeito foi o único golpe fatal e ela estava dormindo quando isso aconteceu. O fato da marca de sapato ser de um tipo mocassim também foi muito estranho, porque, segundo os policiais, esse não é o tipo de sapato que ladrões costumam utilizar. Normalmente eles utilizam sapatos mais confortáveis, né, para você poder sair correndo com mais facilidade. Só que aí, né, gente, em 1982 não existia ainda DNA utilizada pelo menos assim para resolver casos criminais, não era tão evoluído a esse ponto. E aí eles erraram de uma outra forma também. Por exemplo, eles encontraram sim um par de sapato igual no armário do Jim, só que, por exemplo, eles nunca levaram para perícia, né? Então não ia ajudar em nada. O detetive ele resolveu então entrevistar a Sarah, a menininha de 3 anos e meio. Foi nítido para os detetives que quando ela acordou, ela não teve ajuda da mãe, então ela começou a se vestir sozinha, porque assim, a blusa que ela usava, os botões não estavam fechados corretamente, ela tinha mais de uma meia em cada pezinho, sabe? Então ela ia vestindo tudo que ela achava que deveria vestir, só que ela não sabia o quanto que ela tinha que vestir. Gente, ela ficou basicamente o dia inteiro com a mãe ali sem vida, né? Que maldade que fizeram com aquela menina. Ela mencionou ter visto um homem mau, que esse homem tinha um machado na cabeça e tinha o rosto colorido. Aí o detetive percebeu, né, que na verdade ela estava falando como a mãe dela foi descoberta. Então ela viu a mãe daquela forma, só que ela não reconhecia a mãe daquele jeito e acabou então confundindo ela como se fosse o homem mau. Investigando um pouco mais, os detetives encontraram no carro do casal que eles tinham panfletos sobre terapia de casal. Isso indicava o quê, né? Que o relacionamento não estava bem. E outra coisa, Cat perdeu a vida dia 19 de fevereiro. 3 dias antes, a Kodak chamou Jim para conversar porque eles tinham investigado o histórico do Jim, sendo que ele disse que tinha PhD e descobriram que ele não tinha essa formação. Então, assim, o que ele cometeu foi uma fraude,
possivelmente ele seria mandado embora. A necropsia revelou realmente que ela perdeu a vida, né, por causa do machado, e acreditam que o que aconteceu com ela foi entre 3:30 da manhã até 7:30 da manhã. Ou seja, foi um horário que Jim estava em casa, porém também o horário que ele não estava, né? Sendo que ele disse que sai para trabalhar às 6:30 da manhã. Ele era, assim, o principal suspeito, só que não tinha nada, assim, mais significativo, né? Para prendê-lo, para acusá-lo, então eles não fizeram isso. Os detetives marcaram mais uma vez, então, para conversar com o Jim, só que o Jim nunca apareceu. Na verdade, ele pegou Sarah e saiu da cidade. Ele se mudou para um outro estado. Sem novas pistas, o caso da Cat acabou esfriando e ele foi arquivado. Jim se casou e se divorciou outras 2 vezes. Em 1997, ele reencontrou alguém do passado dele, uma moça chamada Sharon. Eles começaram a namorar. 2 anos depois eles estavam se casando e foi assim a esposa da vida dele, sabe? Bom, o que a família da Cat disse é que depois que ele se mudou, ele nunca entrou em contato com a família. Então, por exemplo, a família da Cat queria ter contato com Sarah, só que eles não tinham essa liberdade, né? Eles não tinham essa permissão. Em 2014, um presidiário chamado Edward Loreby, ele mandou uma carta para a polícia dizendo que ele foi o culpado de ter tirado a vida da Cat. Ele morava ali a alguns quarteirões de onde ela morava. Na época, ele foi investigado, só que ele se recusou a falar com a polícia. Ele disse que só falaria com a presença de um advogado e os policiais nunca deram continuidade a essa investigação. Edward, ele estava preso por outros motivos, ele ficaria um bom tempo na prisão e ele tinha uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica, que afeta o sistema nervoso central de forma degenerativa. Só que assim, esse Edward, ele disse que Cat era uma mulher morena, que ele tinha abusado dela intimamente e outras coisas. Quando os detetives foram verificar, eles viram que nada batia, porque Cat era loira, ela não tinha sido abusada e os outros erros, né, também assim, o que falar. Na verdade, ele queria ter benefícios, né? Assim ele poderia ter uma vida melhor na prisão ou, quem sabe, fora dela. Mesmo que ninguém acreditou nele, isso daí serviu para lembrarem do caso da Cat. Em 2015, o caso foi reaberto. Então, eles começaram uma investigação basicamente do zero. E foi aí que eles resolveram fazer uma surpresinha, então, né? Uma visita surpresa para Jim. Jim, nessa época, morava em Washington. Chegando lá, ele foi entrevistado. Um dos detetives perguntou se realmente ele tinha feito aquilo com Cat. Ele disse que não. E aí, então, o que eles iam fazer era tentar acumular provas para abrir finalmente um processo contra Jim. Pelo que eles verificaram, não tinha outra pessoa, não poderia ser outra pessoa. Só tinha a impressão digital deles ali na casa. Conforme o tempo foi passando, a tecnologia evoluiu e eles foram verificar o DNA encontrado ali na cena do crime. Nenhum resultado apontava para uma pessoa que não morava ali na casa. Tinha também o fato, né, do sapato mocassim ser um tipo de sapato que Jim usava. Infelizmente, né, na época não foi periciado e durante esses anos acabaram perdendo o sapato, então não ia realmente dar para averiguar nada. Eles também chamaram um especialista, um legista, que ele verificou toda a papelada ali da necropsia e ele chegou a uma conclusão diferente do horário da morte. Ele afirmou que a morte da Cat ocorreu por volta das 3:30 da madrugada e que foi certeiramente antes das 6:30. Significa o quê? Foi o horário que Jim estava em casa, então só poderia ter sido ele. Então, em novembro de 2019, anos e anos depois, né, gente? Lembrando que isso aconteceu em 1982, Jim, já idoso, ele foi preso por ter tirado a vida da esposa. O julgamento dele aconteceu em setembro de 2022. A esposa dele, Sharon, disse que ele era uma das melhores pessoas que ela conheceu. Ele nunca faria isso, ela tem certeza que não foi ele que fez isso com a Cat. Sarah, a filha, já uma mulher adulta também, ela estava lá apoiando o pai. E todos os dias do julgamento, o pai da Cat, um senhor de 95 anos,
que viveu até então para ver a justiça ser feita, e a irmã da Cat estavam sempre presentes lá no julgamento. Mesmo sem ter, né, ali o sapato da época, a promotoria chamou um especialista em calçados para depor, e pelo que ele viu ali na imagem, né, ele disse que sim, que era de um sapato mocassim, que era o que o Jim utilizava. Dia 26 de setembro de 2022, o júri considera Jim culpado por ter tirado a vida da Cat. Dia 7 de novembro de 2022, o juiz sentencia. Jim recebeu a prisão perpétua com um mínimo de 25 anos preso, ou seja, depois de 25 anos ele pode pedir a liberdade condicional. Sarah foi totalmente contra isso, ela tem certeza que o pai dela é inocente e que ele foi acusado e que ele foi injustamente considerado culpado por um sistema falido. Enquanto isso, o verdadeiro culpado continua solto. Jim disse que amava a Cat, que nunca faria isso com ela, que ele é inocente. Na saída do tribunal, a irmã e o pai da Cat saíram super felizes, comemorando, dizendo que finalmente a justiça foi feita. We did it! We did it! Justice for Kathy. E dizendo que finalmente eles podem se reaproximar ou se aproximar, né, o que nunca aconteceu, da Sarah, que entendem sim que ela tem aquele momento dela, que ela precisa passar por esse momento, né, até entender o que aconteceu. O pai fez uma lavagem cerebral, só que logo em seguida, quando passarem as coisas, a tia vai ligar para ela porque ela quer sim ter esse contato com a sobrinha, e o avô quer ter esse contato com a neta. Então, depois de 40 anos, gente, 40 anos, esse caso ele foi finalizado e a justiça foi feita. Eu confesso que quando eu li pela primeira vez, eu fiquei na dúvida se realmente Jim era culpado. Só que apesar, assim, das provas não serem substanciais, né, serem circunstanciais, se a gente juntar peça a peça que nada foi roubado, que não tinha digital nem DNA de uma outra pessoa ali, de que parece realmente que o que aconteceu não foi porque uma pessoa estava roubando e Cat acabou encontrando, não, ela estava dormindo, então foi algo premeditado mesmo para fazer ir contra a Cat. Então, assim, não teria como ser ninguém de fora.